Ainda bem que ela... Eu não sei nunca. Não adianta, não entra aqui assim. É mais fácil aprender regra de acentuação do que apertar subir qual botão que tem que apertar. Né? Muito bem. Então, eu podia falar sobre o trema e daria aqui um tratado político hoje, né? Mas não é essa a ideia. Nós vamos abrir em 1 Pedro 2,9 e eu quero dizer que, assim, eu vejo a graça de Jesus nessa igreja quando as coisas espontâneas acontecem. Na Água da Rocha é sempre espontâneo, que a gente tem que prestar muita atenção. A gente prepara as coisas, mas geralmente Deus resolve dizer o recado dele no espontâneo. Então, quando o Antônio orou aqui, ele trouxe, na verdade, toda a veia da pregação, e a gente combinou bastante antes, né? Foi muito, né? Nós conversamos muito tempo combinando o que se ia fazer. E era exatamente isso. 1 Pedro 2,9, um versículo ultra conhecido, diz que nós somos, eu não vou nem falar de vós, né? Vamos chamar para a nossa pessoa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E nós vamos então terminar hoje falando sobre a mordomia e a igreja. Eu não vou falar da mordomia da igreja, há responsabilidades que são da igreja e há responsabilidades que são dos crentes em relação à igreja. Mas eu quero falar da mordomia e como ela interfere na vida da igreja e na nossa vida em relação à igreja. Nós somos mordomos de todas as coisas que Deus tem dado, amém? A mordomia bíblica, né, é o reconhecimento, ninguém decorou isso, nem eu também, né? Mas, vamos lá, faz um ano que a gente fala disso, mas a gente continua a esquecer. É o reconhecimento de que Deus é soberano, né, da soberania de Deus, é a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração dessas coisas, de acordo com a vontade de Deus. Então, eu quero começar dizendo que a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor de Cran, a igreja não é de nenhum de nós, a igreja é de Deus. E, portanto, nós somos responsáveis, quando nos referimos às coisas da igreja, quando falamos dos assuntos pertinentes à igreja, estamos falando de assuntos de Deus. Sempre. Porque nós temos a tendência de olharmos para a igreja, já vou começar pelo lado errado, mas vamos lá. Nós temos a tendência humana de pensarmos na igreja como pensamos sobre todas as outras coisas, sobre o partido político, sobre o clube de futebol, a torcida organizada, ou o clube que nós frequentamos, entendeu? Mas essas coisas são humanas. Então, quando eu fico descontente com o partido, eu rompo com ele. Quando eu fico, quando eu não gosto do clube ou do condomínio, eu escrevo uma carta lá e reclamo, porque alguma coisa, quem mora em condomínio sabe como é que é, né? É uma encrenca. Então, nós sempre temos motivos para fazer queixas e reclamações e para expressarmos nossa opinião e até para fazermos uma assembleia e botar para fora o síndico. Mas com a igreja não funciona assim, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Então a gente tem que, desculpa a expressão feia, a gente tem que se colocar no seu devido lugar, de membros de uma corporação maior que pertence a Deus, e devemos entender o que Deus quer conosco e com a igreja, né? Mas a igreja, como foi orado agora, ela tem uma missão. E eu vou começar ao contrário, vou começar com as metáforas e a meta. A Bíblia refere-se à igreja como família de Deus. Você pode, o Thiago estava agora, a gente chegou um pouco mais cedo hoje, e ele estava falando assim, né, como esse lugar aqui parece uma família. Graças a Deus. É isso aí, na família as pessoas de vez em quando puxam o cabelo uma da outra, né? A gente reclama porque eu já lavei a louça de manhã, alguém tem que lavar a louça da noite, ninguém quer limpar o sujeiro do cachorro, essas coisas todas, né? Então faz parte, né? Por que o meu pente nunca está no meu banheiro e vai parar no outro banheiro? Eu não entendo isso. Como é que eu sou, né, o único que uso aquele pente, mas ele sai do meu banheiro e inexplicavelmente vai parar no outro? Essas coisas a gente tem que discutir dentro da família, né?
E a igreja é uma família mesmo. Paulo falou lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, e também Paulo nos chama de família de Deus. A igreja pode ser comparada a uma edificação, um prédio, porque nós somos pedras vivas, e nós somos dispostos conforme o engenheiro quer, né, para a construção desse edifício. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. É por meio da igreja que Cristo opera a sua vontade na terra. Nós trabalhamos. Corpo anda, corpo volta, corpo come, corpo enxerga, corpo ouve, corpo fala, corpo se movimenta. A Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo, num sentido universal, né? A composição de todos aqueles salvos que um dia vão subir a Cristo lá no céu, mas particularmente nós somos também parte dessa noiva. Então, a Bíblia coloca metáforas importantes acerca da igreja. Igreja não é qualquer coisa. Igreja não é qualquer coisa. Igreja é algo muito precioso. Sonho de todo mundo é comprar uma casa. Você gosta da sua casa. É ou não é, Trovão? É? Então, quando você pega a chave da casa, fala, essa é minha casa. Né? E cuida dela também. Um dia vai aparecer rachadura, goteira, você vai ter que arrumar, mas você ama a casa que você compra. Você quer comprar a casa. Né? E assim por diante. Então, Deus tem a igreja numa conta muito alta. E, apesar dessas coisas todas, né, Deus deu para essa igreja uma missão. Então, quando você lê Mateus 16, 18, eu vou pedir para você me acompanhar algumas coisas aqui. Certo? Mateus 16, 18. Jesus começou dizendo para Pedro assim, eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra, e Jesus está falando de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse que ia edificar a igreja, que seria dele. Né? A 1 Pedro, nós acabamos de ler, diz que nós somos os sacerdotes, a raça eleita, a raça eleita foi péssimo. Corta isso da gravação, tá? A raça eleita e o povo de propriedade exclusiva de Deus com uma finalidade, que é testemunhar a glória de Deus para os outros. E Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Deus elege a igreja, Deus cria, Jesus forma a igreja para continuar aquilo que ele começou a fazer na terra. É só para isso que tem igreja. Por isso que a gente não pode fazer pouco caso das coisas de Deus e da igreja. Porque Deus tem a igreja como a coisa mais preciosa que ele deixou aqui. É a continuação da obra de Cristo. E quando eu entendo isso, a minha ótica sobre as coisas e sobre até a minha agenda muda. Muda porque Jesus tem a igreja na mais alta conta. Jesus vai morar eternamente com ele. Jesus vai se unir. Eu não sei como vai ser isso no céu, é um mistério. Jesus vai se unir à igreja. Haverá bodas do Cordeiro com a igreja no céu. Jesus nos chama de corpo e ele é o cabeça, porque a cabeça determina, mas é o corpo que faz. Como acontece no seu corpo. Seu cérebro dá os comandos, mas você realiza as coisas por meio do seu corpo. Então, já que o Senhor tem um chamado para a igreja, e esse chamado é resolver a missão que Deus tem, é levar a cabo a missão que Deus tem para nós, então nós precisamos entender o nosso papel dentro desse lugar aqui. Há uma mordomia minha com relação à igreja, e há uma mordomia da igreja com relação a Cristo. E a gente precisa entender esse ponto. Nossa vida muda de sentido quando a gente entende essas coisas, viu, meus queridos? Então, como foi orado, nós estamos aqui para evangelizar. Jesus disse, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Pedro falou, vós sois raça eleita, a fim de proclamardes as virtudes. Nós estamos aqui para levar à frente,
as virtudes do Senhor. A missão principal da igreja não é montar o coral mais bonito do Brasil, não é arrecadar o maior dinheiro, não é ter o prédio mais suntuoso e nem ter a maior quantidade de membros. A missão da igreja é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Tudo que a gente faz na igreja devia ser voltado para a visão de pregar o evangelho. Tudo. As nossas atividades são para pregar o evangelho. Este encontro devia ser para pregar o evangelho. De alguma forma, ele tem de se ligar à nossa missão. O chá que se faz agora, a reunião da quinta-feira, o culto da quinta-feira, o que quer que nós estejamos fazendo, precisa de alguma forma estar ligado à missão da igreja. E esta visão de evangelização é tanto coletiva como é pessoal. A igreja prega o evangelho por meio das suas atividades, nas suas reuniões, nos seus eventos. E eu prego o evangelho lá onde eu trabalho. E foi orado isso aqui. Na minha faculdade, no meu emprego, na nossa vida. Eu sou um braço da igreja lá no Mackenzie. Eu sou um braço da igreja no Planalto Paulista. Eu sou um braço da igreja onde quer que eu esteja. E você, imagine o seu lugar aí, a faculdade, o cursinho, o colégio, a empresa, no chocolate. Você é um braço da igreja. Ah, desculpa, não era para falar. Aí amanhã você fala. Gente, e evangelizar é uma ordem que Deus deu, não é? Mas é uma boa, é um hábito saudável. A evangelização promove saúde espiritual, porque para eu evangelizar as pessoas eu preciso conhecer a Bíblia. Vai um dia, qualquer dia você vai conhecer tão bem a Bíblia que os TJ vão bater na tua porta no domingo de manhã e você que vai evangelizá-los. Já fez isso? Não. Não é uma bênção? Eles saem correndo. Quando eles descobrem que eles batem na casa de um crente que conhece a Bíblia, acaba a visita. Você fica livre em 2 minutos. É uma bênção. Eu tinha um aluno que era mormon. Eu morava no Brooklyn ainda, ele morava na rua transversal da minha... Ele morava a menos de um quarteirão da minha casa. E às vezes então eu dava carona para ele. E sempre me faltou conhecimento para entrar lá dentro do mormonismo e mostrar de lá de dentro as falácias para poder apresentar o evangelho. Então, eu quero alcançar o espírita, eu quero alcançar o ateu, eu quero alcançar os outros e eu preciso conhecer a Bíblia para poder dizer o que a Bíblia fala sobre aquelas pessoas. Então você ganha, na verdade, quando você se dispõe a evangelizar. A minha vida com Deus se intensifica, porque eu começo a orar pelas pessoas que eu quero alcançar e eu aprendo que eu preciso depender do Senhor e que eu preciso andar em santidade para que eu possa ter autoridade para testemunhar. Eu quero ganhar as almas, então eu não posso ter um discurso na minha língua e um outro discurso nos meus hábitos. A minha vida precisa andar unida à vida do Senhor. Eu preciso pensar as coisas que Jesus pensa. Eu preciso amar as coisas que Jesus ama. Eu preciso correr atrás das coisas que Jesus quer para que eu possa ter o que dizer para o outro. Se eu vivo igual ao outro, o que eu vou falar para ele? Que ele precisa de salvação? Ele vai falar, eu não preciso de salvação. Eu sou igual a você é igual a mim. Então, quando eu resolvo me engajar na obra evangelizadora da igreja, a minha vida começa a ter benefícios espirituais. Porque eu começo a me santificar para poder alcançar os outros. Eu começo a desenvolver posições firmes sobre as polêmicas da vida. O pessoal fala sobre aborto. O pessoal fala sobre todas as coisas estranhas que acontecem hoje, liberação de drogas e o que mais você queira. E quando eu começo a conhecer a Bíblia, eu aprendo os critérios de Deus. E como eu comecei a desenvolver uma vida íntima com Deus, eu começo a aprender os pensamentos de Deus sobre essas coisas. Então eu já não falo mais as minhas ideias, eu falo as ideias de Deus. E eu não tenho mais medo de expô-las. Um dos maiores medos que nós temos quando entramos em debates polêmicos é de como nós vamos ser vistos pelas pessoas por causa das nossas opiniões. Mas a opinião não é minha. A opinião nunca foi minha. A palavra é de Deus, eu só estou reportando o que ele falou. E eu acredito no que ele disse, porque se vem de Deus é melhor não discutir.
Pode pensar o que queira de mim. Eu só estou defendendo os critérios de Deus. Então, quando eu me envolvo com a evangelização, eu sou obrigado a descer do muro. Eu só tenho a ganhar. Eu só tenho a ganhar. Sempre na minha vida, né? A igreja que evangeliza também tem que se posicionar. Hoje em dia, há igrejas pregando por aí que todo mundo vai ser salvo. Quer você viva dentro da igreja, quer você viva longe de Jesus, um dia você vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que um monte de gente vai ser mandada, infelizmente, para o lago de fogo no final. Mas se todos vão ser salvos, eu não preciso combater o seu erro. Eu não preciso dizer que você é pecador e que você precisa de perdão. Você vai ser salvo mais cedo ou mais tarde. Eu não preciso me envolver com isso. Nem eu preciso também, porque mais cedo ou mais tarde eu também serei salvo. Então, algumas correntes mais radicais, então, entendem que Deus é o soberano, e Ele é mesmo. Ele vai fazer tudo como Ele quer, então também eu não preciso me esforçar muito. Porque Deus vai fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. Eu também creio nisso. Mas isso não me isenta da obrigação de pregar o Evangelho. Jamais me isentou disso. Eu tenho de pregar o Evangelho. É uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não nos isentou dessa tarefa. Em nenhum momento. E nós devemos seguir a nossa missão. Então, há uma missão que é pessoal, no meu particular, na minha vida, e há uma missão que é coletiva. Então, quando tem uma renovação, o que eu espero é ver a igreja cheia de ímpios, que possam ouvir um convite e ali, quem sabe, se convertam. Ou quando o coral vai apresentar últimos dias, é bom que a igreja venha, mas é aquela oportunidade que você tem de trazer aquele seu vizinho, para que ele ouça uma mensagem cantada, e pode ser que Deus use o coral naquele dia. Ou quando nós vamos fazer o trabalho do Singapura, que um dia vai ressuscitar em nome de Jesus, tá bem? É essa, a ideia não é só pegar o menino e colocar para jogar bola no Barcelona. Nós queremos que eles se convertam e que as suas famílias sejam alcançadas. E o chá e todos os outros trabalhos assim por diante. O objetivo é ganhar almas. Quando fazemos os cultos nas extensões, o objetivo da extensão é ganhar a alma. Ela não pode ser um clubinho. É ali que eu vou ler. Às vezes a pessoa acha estranho ver uma igreja com 150 pessoas, mas ela se sente bem numa reunião com 10 pessoas. Ou com 15. E lá a oportunidade para se abrir o evangelho. Tudo que nós fazemos é para pregar o evangelho. Amém? Amém? Essa é a nossa missão. Eita. Muito bem. Então ela é individual e eu, como mordomo da igreja de Cristo, né? Eu estou aqui pregando o evangelho na minha vida. E a igreja promove ações para evangelizar. Quando nós fizemos aqui, o papai não gostou do nome, né? Mas foi o culto do cachorro quente, foi o primeiro nome que apareceu. Não era culto para o cachorro, obviamente, né? Mas a ideia do culto era exatamente que as pessoas trouxessem amigos e que nós servíssemos as pessoas e no meio alguém levou uma palavra evangelística. Não era para a gente fazer o nosso clubinho aqui, vamos comer cachorro quente na igreja. Obrigado, come em casa também. A ideia não é a gente reunir o nosso grupo aqui e vamos fazer aqui que está muito bom e fazer uma pipoca, um cachorro quente, um filme. A ideia é trazer aquele que precisa conhecer esse lugar aqui, que precisa ver uma família em ação e que precisa falar, eu quero isso que eles têm. Você entende? Isso é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Eu quero juntar aqui todo mundo. E eu quero trazer todos aqueles próximos de mim que eu quero que sejam salvos também. E aqui nós vamos criar as estratégias. Agora, a gente pode ficar parado também, não fazendo nada, né? Também podemos. Jesus uma vez falou assim, você vai comigo a Mateus capítulo 9, por favor. E vamos ler lá Mateus capítulo 9. E vamos ao versículo 35. Eu não
sei se o José lembra dessa pregação que a gente fez na casa da Berenice. Na casa da Berenice tinha a Berê, não sei nem se uma das filhas dela estava, tinha o Elcio, o Nenê e eu. Eu não sei se você lembra disso. Você não estava nem na igreja ainda. Foi um pouco quando você chegar à igreja. Você estava, não sei o que você foi fazer lá. Mas enfim. A gente comeu um sanduíche numa padaria que tinha lá em frente, lá o condomínio. Era calabresa, né? Disso ele lembra. E eu não sei, eu lembro que Jesus tinha me feito olhar todos esses capítulos aqui, né? Ao momento em que Jesus estava numa maratona de milagres, de pregação, de expulsar demônio, curar enfermo, mas uma maratona, assim, uma coisa intensa, ele e os discípulos, e tem um momento que ele fala, vamos sentar para descansar, vamos chegar em casa para dar uma dormida, né, repousar um pouco, mas aí ele olhou as multidões ali fora, tantos necessitados, e o coração dele se compadeceu. E Jesus falou, é como se Jesus tivesse dito, como é que eu posso dormir, como é que eu posso repousar quando tem gente que está precisando ainda? Nós somos muito assim, sabe? Eu preciso do meu descanso. Eu preciso tirar minha folga. Eu preciso do meu tempo. Pois é, mas enquanto eu estou descansando, tem gente que está morrendo. E esse não foi o pensamento de Cristo. Então, olha lá, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Eu imagino Jesus e os discípulos assim, numa maratona intensa de milagres, visitas e tal. E Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E quando ele viu as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e falou, a seara é muito grande, na verdade, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sobrecarregam-se sempre uns, porque são poucos que trabalham. Você entendeu? Se você tem 10, eu não sei quanto que mede o alqueire, tá? Mas se você tem 10 alqueires e uma pessoa, trabalha 10 alqueires para uma pessoa só fazer. Se forem 2, são 5 para cada pessoa. Quem sabe sobra um tempo para um lanche. Se forem 4, 2,5 para cada pessoa. Dá tempo ainda de você, quem sabe, ligar para alguém. Ou ver o seu filme. Mas se somos poucos e a seara é muito grande, alguns serão sobrecarregados. Porque o trabalho de Jesus nunca pode parar. Se tem um trabalho que não pode parar, é o de Jesus. Então, na vida cristã, desculpa te falar, nós somos full time. Nas coisas de Deus, nós somos full time. O tempo todo. Sempre. Né? E o que vai acontecer, então? Vai se formar um ciclo. A mordomia e a missão, ou as missões, são como os gêmeos siameses, daqueles que nascem grudados um no outro, e você não pode, às vezes, separar os corpos, porque, em certos casos, separar o corpo significa a morte de um ou de ambos. Missões e mordomia caminham juntas. Né? Quando a igreja tem o hábito das missões, os seus membros não têm nenhuma restrição em relação a ofertas, por exemplo. E não são só os bens, não estou falando só do dinheiro, não. Quando a igreja caminha em missões, as pessoas não têm mesquinharia nenhuma no coração para ofertar o seu tempo, para ofertar a sua casa, para ofertar seus instrumentos, para ofertar o seu carro, para colocar tudo à disposição do reino de Deus. Então, eu descubro que o instrumento que eu comprei não é meu, ele é de Jesus. E Jesus precisa dele aqui. Então ele está aqui. E que o carro que Deus me deu, agora nós somos 5 grandes, né? Eu não tive nunca a condição de comprar um de 7. Quem sabe um dia. Mas vocês, de repente, vocês são 2 no seu carro. Quem sabe vocês têm sozinho o seu carro. Ele não é seu, ele é de Deus. E talvez a gente precise de 4 lugares para levar uma equipe fazer uma visita em algum lugar. E Jesus está esperando o seu carro, que ele te deu para isso. E quando nós temos visão missionária, nós percebemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos é de Deus. E o nosso maior prazer é ver essas coisas sendo usadas em prol
do crescimento do reino de Deus. Quem aqui tem disposto seus bens e sua vida na obra de Deus, jamais se arrependeu. Eu não vou nem apontar aqui, tá? Mas jamais se arrependeu por isso. Porque a gente entende o chamado. E é assim mesmo, nós somos mordomos. Quem foi que te deu o veículo? Quem foi que te deu os seus talentos? Quem foi que te deu o seu dinheiro? Quem foi que deu uma sala espaçosa onde você possa abrigar pessoas? Quem foi que te deu todas essas coisas? Não foi o Senhor? Não foi de Deus que veio? Por que será que ele fez isso? Isso tem que retornar em forma de evangelismo, de alguma coisa, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, eu começo a olhar as coisas, as bênçãos todas que Deus tem colocado na minha vida de uma forma diferente. O meu tempo é de Deus, o meu dinheiro é de Deus, os meus bens são de Deus, e Deus usa, sabe o quê? Este lugar e estas pessoas para alcançar os outros. E é por isso que eu estou intimamente ligado a este lugar. E você também está, embora às vezes alguns não percebam. Esse é o sentido da mordomia com a igreja. Eu não estou te colocando um peso. Estou te mostrando uma visão de vida. Mas você não se arrepende dela. Eu asseguro, em nome de Jesus, que você não vai se arrepender quando você entender dessa forma. Ok? Queria falar um pouco sobre finanças. O pastor não mandou pregar sobre finanças, viu? Fiquem tranquilos. Eu até ia tirar essa pregação aqui, mas eu falei, não, vamos terminar esse assunto logo, então. As igrejas hoje têm apresentado várias dificuldades. Eu estava conversando com o pastor de outra igreja recentemente, eu estava falando um pouco sobre nossa situação aqui, ele falou, Fábio, se te consola, na minha igreja nos últimos 5 meses, foi 1 mês saldo positivo e 4 de saldo negativo. Não somos a exceção. Na verdade, a exceção é a igreja que tem prosperado de alguma forma. Todo mundo tem enfrentado dificuldades. Aqui não tem sido diferente, mas tem sido assim com todo mundo. E algumas igrejas têm levantado métodos esquisitíssimos de levantar a oferta. Hoje eu li uma que me caiu nas meias. Tem uma igreja, sem citar nomes, hein? Tem uma igreja que está fazendo um desafio. Além do dízimo, a pessoa oferta diariamente R$2 para a igreja, ou R$60 no mês de 30 dias. Esse dinheiro vai ser colocado numa espécie de previdência privada, alguma coisa assim. De uma... nem lembro o nome de uma empresa que fez muito disso, de previdência privada, nos anos 70. E, mensalmente, o sujeito que se engajar nessa obra vai concorrer a um prêmio de 5 mil pela Loteria Federal. Tá difícil, pai. É um pique. Então, fazendo um pique lá, né? É um pique gospel. Então, embora embora nós condenemos, né, e creiamos que o Senhor não está presente em jogos de azar, então agora é isso, tá? Você dá R$2 por dia e você tem direito a concorrer a 5 mil pela Loteria Federal. Meus queridos, essa igreja não vai participar disso jamais. Nós não temos parte com isso. Isso não é de Deus. Mas Paulo tinha uma sugestão. E eu quero então que você abra em 1 Coríntios, capítulo 16. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, amém? Então, quando Paulo tem essa compreensão, e quando ele traz isso, a palavra de Deus aqui, entendemos que o Espírito Santo tem, então, uma resposta. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, aqui era uma coleta específica para os santos. Havia muitos cristãos passando necessidade naquele momento, e Paulo se viu em necessidade de
pedir uma oferta específica para aqueles irmãos, né? Então ele disse assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, você tem aqui 3 princípios. O princípio da oferta, e eu queria que você entendesse isso, ok? A contribuição que a gente faz à igreja deve ser, periódica. Aí tem um prazo, primeiro dia da semana. Bom, nós trabalhamos por um regime de salário mensal. Ok, no primeiro dia do mês, ou no dia em que você recebe o seu salário. Aquelas pessoas, semanalmente, separavam aquilo que era destinado à oferta e viviam do resto, né? Se você vive de férias, não de férias, tá? Se você tem férias, ou se você tem outro tipo de rendimento, você faz a sua conta aí. Eu sou assalariado. Então, quando chega o primeiro dia, separa. Se você não separar, você vai usar. Se você não separar, você vai acabar usando durante o mês. E aí você fala, não deu dinheiro. Não deu não, é que você usou para outra coisa. Se você tivesse separado, você vivia com aquilo um pouquinho menos, né? E mais ou menos isso. A segunda orientação, aliás, deixa eu falar uma coisa, antes, periódica. Todo mundo paga a conta aqui, não paga? Luz, água, você não, né? Net e outras coisas. Eu pago as suas contas. Muito bem. Você sabe que você tem prazo para pagar. E a igreja não é diferente. A igreja tem compromisso para honrar. E se a gente não honra o compromisso, fica manchado o nome de Jesus. Os crentes são vistos aí fora como os maiores caloteiros da paróquia, né? Hoje em dia. Pois é. Porque nós temos aprendido a fazer grandes dívidas e muita promessa e cumprir pouco, né? E aí está pegando mal para o nome de Jesus. Sempre. Então, nós temos que entender que assim como eu tenho que pagar algumas coisas em casa, e se o meu salário não for suficiente, eu vou ter que cortar gastos. Essa semana a gente começou a cortar net lá em casa. Tem que cortar onde dá para cortar, né? Todo mundo faz isso. Se não é assim, a gente também corta aqui o gasto também. E a igreja tem já operado nesse sentido, de cortar os gastos à medida do possível, né? Até o momento que você fala, bom, esse aqui eu não consigo sustentar, a gente vai procurar outra coisa. Porque a gente não pode colocar o nome de Jesus em sujeira. Ok? A contribuição é pessoal, viu, Levi? Você está certo. Ela é pessoal. E ele fala uma coisa muito interessante aqui. Paulo não fala em contribuição por família. Ele fala em contribuição por pessoa. Achei muito interessante isso, porque seria muito bom se nós pudéssemos ensinar os nossos jovens, nossos filhos, desde cedo, que eles têm participação na coletividade. É fácil, talvez, para meus filhos pensarem que tem o pai dando dízimo da família toda. Mas acho legal quando ele fala, tem o dinheiro para o dízimo de nada dele, né? Mas eu acho importante que a criança entenda, ou o jovem, que ele tem participação na coletividade. E que o jovem está levando a parte dele lá. Está colocando ali a oferta. Então ele entende que ele também é responsável pelo que está acontecendo aqui. Lembrando, a gente não faz isso tudo só para que a gente se sinta bem, que a gente tenha um salão legal, para a gente tocar uma música, para a gente se reunir e cantar. A gente está fazendo isso aqui para poder crescer o reino de Deus. A gente precisa disso. Então, você tem aqui uma contribuição que é pessoal. Quando a gente não se envolve, a gente não se sente participante. E a gente não se sente parte do corpo. E aí a gente começa a ficar folgado, achando que os outros têm que fazer as coisas por nós. Por isso também que tem que distribuir tarefa lá em casa e mandar todo mundo trabalhar. Isso. Todo mundo tem que arrumar a cama, ou tem que lavar o banheiro, ou tem que lavar a louça, porque senão você fica achando, no final das contas, que todo mundo tem que fazer o serviço para você. Alguém tem que lavar a sua roupa, alguém tem que fazer a sua comida, alguém tem que lavar a sua louça, e você fica de braços cruzados esperando que o mundo caia assim, entendeu? Tudo certinho. Não funciona assim. Minha mãe, carrasco com letra maiúscula, entendeu? Nas férias. Pouca gente eu conheci tão... Bom, tem que honrar o pai e a mãe aqui. Vocês pensam que tinha férias em casa? Tinha férias coisa nenhuma. 8 horas da manhã estava todo mundo em pé no mês de férias.
Vocês estão reclamando das 9 horas? 8 horas em pé, às 8h15 já era com bronca, talvez com vara. Porque tinha que lavar o jardim, tinha de limpar o quintal, tinha de catar a sujeira do cachorro, tinha que ajudar a limpar a casa deles era grande. Ela fazia tudo sozinha o ano inteiro, mas na série sobrava para todo mundo. Tá certo. Tava certo. Eu começo a entender, sabe o quê? Que essas cadeiras são minha responsabilidade também. Porque eu empilho, porque eu arrumo, então eu vou parar de colocar chiclete mascado embaixo da cadeira. Porque eu já pus a mão em chiclete, arrumando cadeira e ensaio de couro, é uma enormidade. Você não tem noção de quanto chiclete eu já achei aí. Custa para você levantar e colocar no lixo? Custa tanto? Vai chupar meia. Não custa nada. Vai começar o ensaio do couro aqui. O que eu já peguei de copo de água e café que fica do sábado, custa você pegar o seu copinho, levar de volta lá e colocar no lixinho? Fica em cima da cadeira até seco o café assim, entendeu? Você vira assim, tá colado assim o café. Não sei como é que acontece, mas ele fica colado no copo. Não te custa nada, meu querido. Eu tô misturando assuntos aqui, mas quando eu contribuo com a causa, eu entendo que eu sou participante disso, que isso aqui é meu também. E não está certo as coisas seriam assim. Peguei uma partitura que eu fui estudar nos últimos dias, levei uma partitura lá para casa, casualmente, assim, mãe. Aí quando eu abro a partitura lá no, qual que era? Cidade Santa, né? Tinha um borrão de café desse tamanho na página, assim, acho que alguém resolveu, né? Entornou o copo, assim, né? A partitura toda manchada. Você pensa o quê? Teu dízimo que ajudou a fazer aquilo. Você não gostou do layout da página, alguma coisa, você avisa, a gente faz um papel diferente da próxima vez. Ora essa. A nossa contribuição é proporcional. Ele fala aí, ó, conforme a sua prosperidade. Então a gente, obviamente, cai no critério de porcentagem. E se a gente vai falar de porcentagem, a gente não precisa inventar outra se Jesus já tinha, se o Senhor já tinha prescrito o dízimo, né, no Velho Testamento. Embora eu creia que Deus queira 100% de nossa vida, eu acho que o mínimo que a gente dá é o dízimo. O mínimo que a gente deve fazer é o dízimo. O dízimo não é o ponto de chegada. O dízimo é o ponto de partida. Aí eu vou começar com 2% até chegar aos 10%. Não, eu vou começar com 10%, e se o Senhor der graça, vou chegar aos 30%, aos 40%. Né? É assim que deveria ser o nosso pensamento sobre a oferta na casa do Senhor. Em Atos, capítulo 4, quero que você me ajude ali, por favor. Atos, capítulo 4, versículo 32, ele vai falando sobre uma igreja. É engraçado, porque as pessoas sempre falam da igreja de Atos, eu quero ser como a igreja de Atos. Então, quer ver como é que era a igreja de Atos? Vai lá. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ah, eu quero muito que nós sejamos como a igreja de Atos, mas o meu carro não pode para viagem. Então, desculpa, meu querido. Não funcionou, entendeu? Você está com o discurso, está fazendo outra coisa. Tá? Cadê? Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, quando a pessoa vendia o terreno, que foi o que Barnabé fez, está escrito logo em seguida aí, né? Ele vendeu um terreno e ele trouxe o dinheiro do terreno e depositou aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre os necessitados. Havia muita gente perseguida e passando fome naquele momento. Então eu descubro que as coisas que Deus me dá, conforme cada um recebeu, elas são disponíveis para a igreja. Elas estão disponíveis para todos nós. E esse é o sentimento que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Mas, mais uma vez, eu vou falar, não é por causa de nós. O objetivo é que nós devemos ganhar os outros. A Bíblia fala que muitas pessoas se converteram nessa época por verem o testemunho de Cristo no meio da igreja. E o testemunho era esse. Então, às vezes, os nossos olhos, a gente entende o que tem que fazer.
Mas o nosso pensamento não é o pensamento correto, ou as premissas não são verdadeiras. E porque a premissa é errada, o argumento não se constrói, ele desaba. Eu não vou ofertar porque eu quero um prédio novo, embora eu queira. Eu não vou ofertar porque eu quero ouro na parede, embora seria muito legal se eu pudesse trocar todo o equipamento. Não é nada disso. Nós vamos ofertar porque nós queremos encher esse lugar de gente ímpia que vai se converter aos pés de Jesus. E se Jesus precisar do meu carro, da minha roupa, das minhas habilidades de professor, se o Senhor precisar do que ele precisar de mim, eu quero contribuir para isso. Não sei se você está entendendo. O objetivo da contribuição é mais do que manter um prédio. É ter um lugar para acolher as pessoas e pregar o evangelho. Amém? Então, por que se contribui para a igreja? Ah, deixa eu aproveitar a aula de português. Não é contribuir com, viu, gente? É contribuir para, tá bom? Ah, eu contribuí com o clube. Não, você contribuiu para o clube, tá bom? Muito bem. Fecha parênteses, você acabou de aprender uma aula de regência aqui, viu? Cuidado, que já foi questão de vestibular isso aí, viu? Presta atenção. Ok? Você ore para eu me aposentar antes de você chegar lá. Porque se você chegar lá, aí eu vou ver você fazer lição de casa. Pelo menos a de português. Eu vou garantir isso. Puxa, não era para ter falado. Isso está gravado, Marcela? Eu vou querer a cópia depois. Vou tocar essa parte, todo dia em casa. Por que se contribui para a igreja? Primeiro, por gratidão, meu querido. Deixa eu te contar um segredo. Deus me deu para a igreja. Eu sei que é muito arrogante isso que eu estou falando. Mas então seja arrogante comigo e diga assim: Deus me deu para a igreja. Não gosto de ficar repetindo, mas é para você não pensar que eu estou falando de mim. Tá? E Deus deu a igreja para mim. Deus me deu para a igreja. Porque Deus colocou em mim habilidades que não colocou em outros. E as habilidades não são minhas. São para o benefício do corpo de Cristo e para a expansão do reino de Deus. E Deus colocou a igreja para o meu benefício. Para eu ser formado, para eu ser edificado por meio da vida da igreja, da pregação da igreja. Quantos aqui? Para mim vai ser muito complicado falar isso, porque eu nasci dentro da igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui reconhecem que a igreja foi o instrumento que Deus usou para chegarem aos pés de Jesus? Olhe para a sua vida e fala assim: eu cheguei aos pés de Jesus por causa da igreja. Está vendo? Eu nasci na igreja, então eu não sei dizer exatamente. Para mim era, né, assim, você vai crescendo ali, é sua casa. Em algum momento Jesus tocou meu coração, mas eu não sei explicar exatamente como foi, nem quando. Nem que tenha sido pelo motivo errado. Cheguei lá à igreja porque eu queria jogar bola. Pode ter sido esse o motivo. Ele não entendia, mas Deus sabia o que estava fazendo. Foi ou não foi? Deus sempre soube o que estava fazendo. Vou falar da minha sogra, se ela não vier dar o testemunho aqui. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu conheci a dona Darcy, ela não era crente. Ela estava no espiritismo. Posso falar aqui, né, amor? Acho que posso. Não, mas eu quero falar do olho. Posso falar? Isso, sem bronca. Depois. Agora vai ter outro. Não, quando eu conheci a minha sogra, ela tinha um olho bem branquíssimo. Era embaçado, né? Tinha um branco no olho, né? Ela não enxergava com aquele olho desde os 18 anos. Mais ou menos isso. Depois, a Anice veio para a igreja, a gente se conheceu e tal. A gente estava namorando quando sua mãe veio para a igreja ainda, não estávamos noivos ainda, né? Aí a dona Darcy quis ir no culto, que era na casa do meu pai ainda. Pediu, e a Anice esperou e tal, e elas chegaram para o culto. E naquela manhã a dona Darcy conheceu Jesus, se entregou a Jesus. Agora essa semana a dona Darcy, recentemente a dona Darcy fez operação de catarata de um olho. E aí ela estava fazendo essa última consulta para receber a alta, e o médico quis saber do outro olho. Quando é que vamos fazer a próxima cirurgia? Aí então elas explicaram que a dona Darcy não enxergava desde os 8 anos e tal, e que tinha um branco no olho, que se você olhar agora você não encontra mais, porque desapareceu aquele branco. E aí o médico pediu para olhar. Se tivesse continuado ali, poderia ter perdido o olho, né? Foi isso que eu entendi, se tivesse prosperado aquele branco lá.
Desapareceu o branco. Ninguém sabe onde está, o médico examinou. Sabe o que o médico falou? Mas esse olho já foi operado. Só falta colocar lente. Dona Darcy falou, eu nunca operei esse olho. Não, esse olho já foi operado, que eu estou vendo as marcas. A Anice falou, esse olho nunca foi operado. A dona Darcy teve uma cirurgia de catarata, supostamente, que ninguém nunca viu acontecer. Só falta colocar lente. Mas ela estava em casa contando, depois que eu cheguei na igreja. E quando ela estava no centro espírita, diziam para ela, você não sai daqui, porque esse olho não vai sarar se você não sair daqui. Então a dona Darcy tem quase 80 anos. E ela recebe uma ajuda de curso do governo. Mas uma vez por mês ela vem até aqui a pé. Agora tem gente, pessoal que traz, né, de vez em quando, para deixar o dízimo dela, por gratidão. E ela está certa. A quantia é pequena. Não vai pagar o salário de nenhum de nós, nem as contas da igreja. Mas é a gratidão do coração dela pelo que Deus fez, e ela tem consciência disso. Agora, muitas vezes a gente perde a consciência de quanto o Senhor fez na nossa vida por meio disto que é uma igreja. Eu já ouvi testemunho de alguns de vocês, de como chegaram para cá, com a alma quebrada, e como Deus tratou sua alma nesse lugar. Meu querido, eu encontrei a salvação em Jesus, a minha gratidão a Jesus é eterna. Nós não temos, presta atenção aqui, nós não temos condições, se eu der todo o meu dinheiro, se eu der todo o meu tempo, se eu der tudo o que eu sou, ainda será pouco em face do que Jesus fez por mim. Será pouco em face do que Jesus fez por mim. Mas Deus usou a igreja. Então a forma que eu tenho, uma das formas que eu tenho de agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim, é investindo no instrumento que Ele usou para me alcançar. José costuma falar assim, um dos sentimentos mais horríveis que existem é o da ingratidão. É uma das coisas mais feias que há no ser humano. E a ingratidão sempre surge quando eu perco a noção de que eu recebi um favor de alguém. E eu acho que a pessoa me devia mesmo aquilo que ela fez por mim. Jesus nunca deveu nada para nós. Nem a igreja nunca deveu nada para nós. Nós somos abençoados. É que depois a gente se insere na vida da igreja, e a gente vai ganhando funções, a gente vai realizando ministérios, a gente começa a pensar nisso mais como relações humanas. E aí a gente começa a fazer cobranças. Mas ela continua sendo o corpo de Cristo, não o meu corpo. Ele é o corpo de Cristo. Então, eu contribuo para a igreja por gratidão a Deus. Deus pode levar todos os meus instrumentos, pode levar o meu carro, vai precisar do meu tempo, pode contar comigo. Se o Senhor está precisando de mim. Amém? Eu vou servir a Deus e contribuir para a igreja por respeito. Eu vou começar com Efésios, capítulo 5. Leia comigo Efésios, capítulo 5. Eu estou quase acabando, viu? Quase quer dizer que tem um pouquinho mais. Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. No versículo 25 fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Cadê que eu perdi aqui? 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui dentro da metáfora da noiva, né? Para que a igreja estivesse pura, limpa, sem ruga, e todas essas coisas que está falando aqui no versículo 26, o que foi que Cristo fez? Versículo 25 fala, Cristo se entregou. Presta atenção, custou caro para Jesus. Custou abrir mão da glória, custou tornar-se humano, custou a humilhação de ser o desprezado entre os homens e passar pela morte mais vexatória que existia para obter uma noiva pura. Não foi fácil para Jesus.
Jesus viu grande valor na igreja. Eu vou dizer diferente, Jesus anteviu grande valor na igreja, porque ele fez tudo isso quando não existia igreja ainda. Ele sabia o que ele estava para fazer. Jesus previu o valor da igreja. E ele falou, vale a pena. Vale a pena. Não existia igreja quando ele fez isso. E aí, quando você vai a 2 Coríntios, vá lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo falando, eu zelo por vós, com zelo de Deus. Sabia que Deus tem zelo pela igreja? Deus zela, Deus cuida da igreja. E é por isso que eu posso dizer, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, porque o Senhor zela por nós. Viu? Ele cuida de nós. Ele se preocupa conosco. Eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Jesus tem um zelo indizível pela igreja, ao ponto de chamá-la de noiva. E a igreja deve se santificar cada vez mais. Quando a gente canta Tem Ciúmes de Mim, tá? Ele está fazendo referência ao texto de Tiago, capítulo 4, que fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E naquele capítulo, Paulo fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando ele chama de infiéis, desculpe o termo, tá? Desculpe o termo. A palavra ali é adúlteros. Quando nós fazemos amizade com o mundo, é como se nós estivéssemos traindo o cônjuge. É disso que a Bíblia fala. Por isso que ele tem ciúme de nós. Porque ele se sente como esposo traído. É coisa seríssima ficar flertando com o mundo. É seríssimo diante de Deus. Porque ele fala, é infiel. É isso que Deus diz, né? Agora, se Cristo conferiu tanto valor e deu tanta importância à igreja, como eu vou parecer aos olhos dele se eu der menos importância? Eu não sei se vocês estão entendendo. Jesus coloca a igreja na mais alta conta, apesar dos defeitos que ela tem. E ele trabalha para que a igreja fique pura como a virgem. Se eu olho para essa mesma igreja que custou o sangue de Cristo, e eu resolvo fazer pouco caso dela, qual é a atitude do meu coração em relação a Deus? Na verdade, o que eu estou dizendo é que a opinião de Deus não é tão importante quanto a minha. Eu não sei se vocês estão entendendo o peso da palavra de Deus. É uma palavra muito pesada. Mas a vontade do Senhor é que nós olhemos para a igreja como a menina dos olhos de Deus. Embora Israel seja, né? Mas, sim, Deus olha com um carinho especial para a igreja. E Deus não admite que nós façamos menos. Nada neste mundo é mais importante para Jesus do que a igreja. Nada. Nada. É a noiva dele. Jesus hoje está no céu, preparando um lugar, e ele volta para buscar a noiva. Ele volta para nos buscar. Então, eu pego os ministérios que Deus coloca na casa, porque aí eu tenho que reconhecer que cada igreja tem um chamado diferente. Essa igreja aqui flui muito em louvor, por exemplo, flui em palavra também, ela flui em profecia. Outras igrejas fluem em outros ministérios. A questão aqui não é ficar comparando os ministérios. As igrejas são chamadas e dispostas conforme Deus, apraz a Deus fazer, ok? Quando eu começo a tratar os ministérios da casa de Deus com pouco caso, eu estou tratando a igreja com pouco caso. Porque é isso que Deus deu para essa igreja fazer. Então, no momento em que a gente começa um trabalho de ponta, como é o caso do Singapura, como é o caso do chá, eu estou esquecendo de outros aqui, tá? Não estou desdenhando, é que a minha memória não está muito boa. Mas a gente tem vários, ou teve vários trabalhos. E quando a gente começa
a desdenhar essas coisas, ou a gente não se engaja, ou a gente dá pouca importância ao trabalho, nós estamos dando pouca importância ao que Deus pensa sobre essas coisas. Está no coração de Deus usar tudo o que Ele colocou aqui para alcançar o perdido. É por isso que não entra na minha cabeça quando a gente começa a abandonar as coisas no meio do caminho. Nunca vai entrar na minha cabeça. Porque não é para mim que você está fazendo. Você está fazendo para o Senhor, meu querido. E Deus quer você engajado. Deus te quer engajado. Na igreja não existe lugar para a gente ficar sentado assistindo a culto. Na igreja todo mundo tem o que fazer. Você tem habilidades que Deus colocou. Você tem dons que Deus lhe concedeu. E Deus quer usar você na casa dele para alcançar o perdido. Não vão todos fazer as mesmas coisas. Ah, mas Deus conta com você. Então, por gratidão e por respeito a quanto Jesus pagou pela igreja, faça a obra de Deus, contribua para a igreja. E pelo sustento do ministério também. Né? Se você está nessa organização, agora não vou nem chamar de corpo, vou trazer para o nível humano, você vai entender. Se você frequenta um clube, você acha que é importante para você que você tenha pelo menos a piscina, ou um restaurante, alguma coisa de vez em quando. Alguma coisa do tipo. E você não reclama de contribuir para o clube. Você paga lá a sua mensalidade lá. A igreja é o lugar onde eu recebo a palavra de Deus, é o lugar que me oferece as ferramentas para eu desenvolver os dons, as habilidades que Deus colocou em mim. É o lugar onde eu encontro oportunidades para pregar o evangelho. Eu começo pregando na casa, eu começo fazendo uma visita, eu começo acompanhando um pastor, aprendendo a fazer os 7 passos. Daqui a pouco sou eu que estou fazendo. E eu estou crescendo no conhecimento de Deus, nas coisas de Deus. Eu vou crescendo, eu vou crescendo, eu vou crescendo. Mas esse crescimento vai exigir empenho, vai exigir um lugar de encontro, onde a gente possa pagar contas. Esse vai exigir de mim o tempo, vai exigir que eu me desloque para mais longe ou não, eu vou me deslocar. Vai exigir uma série de coisas. E vai exigir também uma equipe que vai se dedicar a preparar você para essa obra. E essa equipe também tem que comer, também tem que morar, também tem que vestir. Quando eu dava aula em primeiro ano, eu já falei isso. Os alunos chegavam sempre falando muito mal das igrejas por causa dos dízimos na década passada. Né? Falavam muito mal. Por que o dízimo? Por que o dízimo? Por que o dízimo? Por que o dízimo? E eu virei e falei, escuta, cara, você frequenta clube? Ah, eu sou do Paineiros, eu sou do Palmeiras, eu sou não sei onde. Você paga mensalidade? Pago. Então, por que você paga? Ah, porque a piscina tem que estar limpa, porque tem que ter água, porque tem que ter luz. Mesma coisa. Falei, você não tem que dar o dízimo se você não é da igreja. Mas você quer a luz acesa, você quer o banheiro com água, você quer o café, você quer todas essas coisas. Não quer? Mas, acima de tudo, a igreja tem um punhado de pessoas que visitam. Tem um punhado de pessoas que se reúnem para orar todas as semanas. Por você. No ministério em que você atua. E as pessoas têm que comer. Assim como você quer comer também. Então eu quero que você vá comigo a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Jesus falando para os 70, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. 10, 7. Falei o quê? Desculpa. Não. 10, 7, gente. Está errado lá, desculpa. Perdão. 10, 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu... É digno. Você trabalha? Tem alguém trabalhando aqui? Tem alguém estudando a palavra para pregar para você no final de semana? Tem alguém que está investindo o tempo durante a semana buscando a Deus? Orando pelos ministérios? A pessoa é digna do salário dela. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Agora sim, 17. Né?
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Porque a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Quem preside bem tinha que ganhar o dobro. O dobro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você trabalha numa empresa. E se o patrão resolver que ele não quer mais, que ele não vai pagar o teu salário porque... Ele não vai pagar o teu salário. Porque alguma coisa que ele vai gastar para si, para comprar sua passagem de avião para o Congo, como é que você vai se sentir? Então, quando eu retenho o dízimo e a oferta na casa de Deus, porque eu tenho alguns interesses a mais, fora as minhas obrigações, e eu começo a reter o dízimo, eu estou prejudicando alguém que precisa comer, e que está trabalhando por mim. Só um minutinho, Marcelo. Deixa eu só ler mais 2 textos aqui. Gálatas 6. Eu só vou ler mais 2 versículos, aí você fala. Pode ser? Gálatas 6:6. Aquele que está sendo instruído na palavra, olha só. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Isso é um ato de gratidão. Tem alguém investindo na sua vida? Tem alguém se dedicando a cuidar de você? Tem alguém que está se preocupando em estudar a Bíblia e derramar unção sobre sua vida? Alguém que está jejuando, que está orando, buscando o poder de Deus para abençoar a sua vida? Pois então, nas bênçãos que cobrem sua vida, desculpa de falar, essa pessoa tem que ser participante. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, na verdade, José abençoa a minha vida. José me abençoa muito, porque ele ora por mim, porque ele visita a minha família, porque ele ensina lá em casa e tal. Sabe, quando eu tiver a primeira bênção que eu tiver, eu quero que ele esteja junto comigo. Eu faço questão que ele seja o primeiro a ser convidado. Porque ele está investindo em minha vida. Não tem importância que ele não é da minha família. Não tem importância que ele não é da minha faixa etária. Não tem importância nada disso. Ele está investindo em mim. Em mim. Eu estou crescendo na casa de Deus por causa dele. Eu quero que ele seja o primeiro a fazer parte das coisas boas de que eu vou fazer parte. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. É assim que Deus pensa a igreja. E 2 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então havia um grupo de pessoas que estavam orando e intercedendo pelos coríntios, e os coríntios em liberalidade, de forma livre, estavam contribuindo para aquelas pessoas. É assim que se organiza a casa de Deus. Quantos aqui já receberam ajuda, de alguma forma, de membros da igreja aqui? Eu também já recebi. Eu quero contribuir mais, porque alguém me ajudou quando eu precisei. Eu quero dar mais de mim. Sabe o que isso faz? Isso vai criando em nós um elo. Porque tem gente que não gosta, fala assim, mas eu não quero que ele empreste para mim, porque eu vou ficar devendo para ele um dia, não sei o quê, talvez um dia eu tenha que retribuir, e eu não quero muito essa proximidade. Meu querido, nós somos um só. Não tem essa de querer proximidade, nós somos um. Isso é um ato, isso é um fato espiritual. A gente tem que aceitar o fato e tem de crer nesse fato e tem de se conformar com o fato de que nós somos um. No momento, então, em que ele veio e me socorreu, e eu pude socorrê-lo num outro momento, criou-se um elo mais forte do que aquele de comer junto lá no Maceiros. Esse elo não se quebra mais. Aliás, não pode mais se quebrar, porque agora nós estamos juntos para tudo. E é por isso que a igreja é forte.
E é por isso que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, porque ela está junta. Então eu descubro que contribuição é uma saída fenomenal da sabedoria de Deus, para que os nossos laços estejam estreitados. Marcelo, quer falar, né? E eu já vou terminar daqui a pouquinho. Assim, eu estou com esse texto aqui, já faz várias quintas-feiras, e eu falei, não é oportunidade ainda. Ainda essa quinta eu pensei, não é. Mas é bem isso que você estava falando. Esse texto aqui, ó. Se vocês quiserem acompanhar, 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os outros tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Pô, o cara veio me falar um monte. A palavra diz, admoestei os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos, não é para quem você tem apreço, para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, o versículo 12 bom, você me deu o texto, eu não tinha o texto, vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos ler o 12 de novo? Rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eu me sinto à vontade para falar essas coisas, sabe por quê? Porque eu não sou tempo integral. Embora a parte que a igreja me dê de ajuda seja importante para mim, não é nem metade do meu salário do ano Mackenzie. Então, eu me sinto bem à vontade para falar. E porque eu servi na igreja desde que ela foi formada, o tempo todo, sem nunca ter recebido nada, exceto recentemente. Então, eu me sinto muito à vontade para falar. O Senhor já recebeu de mim aqui piano e continuará recebendo tudo aquilo que Ele colocar no meu coração, porque Ele merece. Ele merece tudo. Ele merece tudo. Mas quando todos entenderem essas coisas, ninguém vai se preocupar com o prédio. Ninguém vai se preocupar com o prédio. Não haverá necessidade de se preocupar com o prédio. E a lição terminaria aí. Mas eu fiquei pensando depois como contribuir para a igreja. Porque talvez você fale assim, Fábio, eu nem sou assalariado. Você está falando aí, tá legal, mas fica para daqui a alguns anos, né, talvez. Então, eu nem vou falar da oferta. Desde que você tenha entendido que a oferta vai muito além do dízimo. Você está pedindo a oferta da sua vida, dos seus bens, do seu tempo, né? Do seu talento, das suas habilidades. Aliás, vou falar de oferta já. Nós decidimos que vamos ter mais um mês aqui nessa igreja. Isso é uma boa notícia. Nós decidimos que haverá, então, renovação dia 30, o que é uma ótima notícia. Graças a Deus haverá renovação dia 30. E nós decidimos que a igreja não vai pagar o lanche do renovação, como tem feito todos os anos. Porque a igreja não está em condição de pagar. Posso falar cifras, pastor? Quase R$1.000 de lanche. Nunca pedimos nada para você. Desta vez, nós vamos dar o lanche. Pode começar a assar a sua torta, fazer o seu bolo e comprar o seu refrigerante. Você tem 3 semanas para comprar. Tá? O plano, certo, José? O José vai fazer bolo dessa vez. Vai dar o bolo. Estou falando sério aqui. Ó, o pessoal de Votorantim faz sempre o lanche deles. Não é pago da igreja, não. Eles fazem o lanche.
E já estou avisando, refrigerante a gente vai recolher uma semana antes. O bolo aqui sim, né? Mas todo o recheio a Sueli faz, uma delícia, o pão a gente compra, o refrigerante uma nota. Você sabe quanto custa o refrigerante? Então é o seguinte, nós vamos recolher o refrigerante um sábado, domingo antes, que é para dar tempo de pôr na geladeira, porque você vai trazer no dia, vai tomar tudo quente, o refrigerante não vale a pena, né? E nós vamos resgatar uma coisa que nós tínhamos, porque quando o culto era na casa dos meus pais, tinha uma mesa grande lá, o Bruno e o Thiago dormiam embaixo da mesa, já foi falado disso, né? E em cima da mesa, embaixo tinha o Bruno e o Thiago, dormindo. E em cima da mesa tinha bolo, tinha pão, tinha suco, tinha refrigerante, que as pessoas levavam. É ou não é, Rose? O pessoal levava. Ninguém pedia, Simone. Ninguém pedia para levar. Alguém pediu? As pessoas iam e levavam. Ah, eu trouxe uma torta. Por que a gente não pode fazer isso aqui? Ah, não, a igreja tem que dar. A igreja não tem que fazer coisa nenhuma. A igreja não tem de fazer. A gente faz por liberalidade. Lia fará 3 bolos. Ela faz sempre um, mas como ela é muito liberal... Opa! O dessa semana estava demais. Coisa de profissional. Então você vai contribuir dessa forma, meu querido. Custa alguma coisa? Se todo mundo trouxer um bolo, trouxer um patê de alguma coisa, não vai faltar para ninguém. Só que vai ter que trazer antes para montar o lanche à tarde. Não vai montar na hora do culto, né? Só... Viu? Isso, então. Ele falou, não quero nem saber. Ele falou, desde que eu coma bem, tá valendo. Foi isso que ele falou. Pronto. A Gláucia vai reunir com vocês depois organizar isso aí. Mas você vai ter o prazer, entendeu? De contribuir e falar assim, ó, eu sou participante disso. Eu não fiquei sentado lá, erguendo a mão e vendo o pessoal cantando. Eu participei disso. Né? Como é que você contribui para a igreja? Você contribui cuidando dos seus líderes, que foi isso que a Marcela veio ler agora. Um dia, o Trovão não está aqui, né? O Trovão sempre faz isso. Teve um domingo que eu ia me ausentar porque eu estava viajando, e eu coloquei o Trovão para dirigir aqui, e o Trovão falou, vem orar por mim e tal, para eu poder... Depois você resolve isso aí. Depois resolve. Depois você faz isso aí. Não precisa fazer agora, tem um mês ainda lá. E o Trovão, falei pro Trovão, ó, você vai dirigir o louvor, tá? Pediu que eu orasse por ele. E eu falei, Senhor, ajuda o Trovão a sentir um pouco do peso que eu sinto quando vai dirigir o louvor na igreja. E ele comentou para mim que foi um peso terrível a semana toda. A liderança carrega o peso espiritual da igreja. A gente carrega o peso. A gente sente, vocês sentem o clima, você fala, o pessoal está meio triste, o clima está bom, o sol está aberto. A gente sente isso nos ossos. Porque o Senhor coloca a gente como liderança. E assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Moisés guiava milhões de pessoas no deserto e ele não foi infalível até o fim do ministério. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus e não foi infalível no seu ministério. Os apóstolos não deram conta do ministério e tiveram que pedir para outras pessoas ajudarem na distribuição dos bens e dos alimentos. Então, Péricles, falando daquilo que você comentou agora há pouco, né? O peso que a gente carrega é uma responsabilidade de Deus. A gente não vai nunca refutar, ou a gente não vai... Como é que faz o cavalo, meu Deus do céu? Não está diante do obstáculo? Não, quando ele está diante do obstáculo... Não, é refugar, eu não sei como é. A gente não vai refugar. Mas eu queria que vocês entendessem, a gente está sujeito a errar. Mas não é porque a gente errou que você vai falar, também eu não piso mais nesse lugar. Porque Deus te colocou aqui. É injusto esperar que os pastores acertem sempre. Isso não vai acontecer. E também é injusto não dar apoio a eles. Quando o pastor é honesto com Deus, e ele erra, ele entra no quarto, ele se ajoelha,
e ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu errei. Né? Mas os lucros, os dividendos, os resultados do trabalho só vão aparecer depois de um tempo, quando a obra se completa. A gente tem que ir até o fim e ver se valeu a pena. Né? Quer ajudar um pastor? Quer ajudar um líder? Ande junto dele. Ande junto dele. Ajude a carregar o fardo. Do que você está precisando? Deixa eu aprender com você. É a melhor forma que existe da gente cuidar do pastor, né? Terem na maior conta possível. Foi isso que você leu lá no versículo, né? E o Péricles, então, veio com uma ideia. Ele falou, Fábio, do mesmo jeito que vocês fizeram um convite para os últimos dias, foi a Érica que fez, né? Do mesmo jeito que a gente faz o convite específico para o Renovação, acho que é a Marcela que faz aqui, é você que faz, às vezes é a Marcela. Então, a pergunta dele é por que nós não temos uma equipe, mais ou menos isso, né? Que se disponha, toda vez que tiver um evento, por exemplo, vai ter o curso de mordomia. Então, alguém se responsabiliza por fazer essa divulgação em forma de convite, e todo mundo dispara na net, por exemplo. Porque eu publico dentro do grupo da igreja, e vou publicar lá dentro mesmo. Minha função ali é fazer a minha comunicação com a igreja. Então, na verdade, o que ele estava propondo, sem saber de nada, né? Porque você me chamou ali para conversar do nada, não foi? A proposta dele, na verdade, é que houvesse dentro da igreja um núcleo de divulgação da agenda da igreja. E olha por que ela é bíblica. Porque a divulgação é para fora da igreja, para que, de repente, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo venha aqui assistir, e, de repente, ele pode ver o evangelho e ser ali convertido. Então, ele está tendo um entendimento, antes da pregação, só que não é o pastor que vai fazer isso. E eu falei para ele, nós temos outras coisas para cuidar. Que se organize a igreja. Então, se ele toma isso para fazer com a Marcela, com a Érica, com quem mais for, porque estão trabalhando nisso, eles vão se sentir integrantes do ministério. Eles vão falar, eu tenho minha parte nisso. E essa contribuição que você faz. Você quer contribuir para a igreja? Traga pessoas. Eu já cansei de ouvir gente falando, eu não levo pessoas para a igreja porque eu tenho vergonha. Eu já ouvi isso. Recentemente o pastor ouviu também, mas eu tinha ouvido. Porque lá as pessoas sobem pelas paredes. Você quer saber como é que eu convido o pessoal do Mackenzie? Falando, não vá à minha igreja. Não vá à Água da Rocha, porque lá só tem louco. Eu falo para eles, lá só tem louco. A gente toca estupidamente alto e a gente sai correndo pelas paredes, pois é exatamente isso que eles vêm aqui para ver. Alguns ficam. Pois é. E alguns ficam. E alguns voltam. Isso que é o mais estranho. Eu faço a antipropaganda. Funciona. Funciona, meu. Com adolescente funciona com a beleza, entendeu? Porque tudo que é estranho, tudo que é bizarro, esdrúxulo, eles querem ver. Então, quando vier assim, pessoal, pode subir pelas paredes, tá? De qualquer jeito. Não, brincando. Só quando o Espírito comanda, né? Agora, se a igreja foi bênção na minha vida, não pode ser na vida do outro também? O Senhor usou a igreja para me abençoar, não vai usar o outro? Não vai usar para o outro? Deixa eu fazer uma pergunta. Não venha me responder. Mas, honestamente, quantas pessoas você já trouxe aqui para ver um culto? Não me responda. Os jovens reclamam que os jovens não vêm à igreja. Quantos vocês trazem, jovens? Quantos vocês falam, eu vou pegar você na sua casa e você vai lá no culto da minha igreja? Mas aqui não é o corpo de Cristo, mas aqui não é a noiva de Cristo, mas aqui não é o lugar que Deus considera mais do que qualquer outro. Qual é o melhor lugar para o seu amigo estar? Qual é o melhor lugar para o seu amigo estar? É aqui. É aqui. Não é você na casa dele, é ele aqui. Não é você na festa deles, é eles, são eles aqui. Lá eles não têm nada para te oferecer. Você é que tem a oferecer para eles. Quer contribuir para a igreja? Traga. Traga. Isso eu posso falar de cátedra, porque, graças a Deus, eu me dei o abraço de ver mais de 90 alunos meus passando por esse lugar aqui.
e alguns colegas. Eu tenho os nomes deles anotados, todos os nomes. Eles estão anotados numa lista. Parei de contar o ano passado. Mais de 90. Porque eu sei o que tem nessa casa. Eu sei que é de Deus. Foi bênção na minha vida e vai ser bênção na vida deles. Então quem vai encher a igreja, gente, somos nós. Trazendo. Pode começar. Pode começar. Deus está nesse lugar. Viu, meu querido? Defesa do Evangelho. Por último. Defenda o Evangelho. Defenda o Evangelho. O mundo de hoje é um mundo cheio de heresias. As igrejas estão falando coisas bizarras, esquisitíssimas. Você tem de conhecer a Bíblia e você tem de defender o Evangelho. Ao estudar a Bíblia, você vai se livrar de contaminação. Ao conhecer a Bíblia, você vai evitar que novos convertidos digam o que não devem. Às vezes chegam pessoas novas da igreja. Outro dia a irmã postou lá um negócio que veio lá da casa André Luiz. Achou muito bonito, ela colocou e tal, na inocência, nova convertida. Aí alguém lá chamou e falou, ó, irmão, isso aqui isso é espírita. Isso... Porque a pessoa vê o nome de Deus e já acha que Deus é igual em todo lugar. A pessoa não fez maldade, ela fez porque ela não tinha o conhecimento ainda. Por isso que quando a pessoa se converte, a gente tem que chegar logo em cima dela e começar a discipular para despregar logo de todo o ranço do passado. Porque a pessoa vem com a mistura mesmo. Aí essa semana, alguém disse lá que o Papa andou dizendo que a igreja, a deles, né? Não a nossa, graças a Deus, que a igreja tem que pedir desculpas aos movimentos LGBT, não sei o quê. Saiu um ex-aluno meu, que faz jornalismo aqui numa universidade importante aqui do São Paulo, postando ali, e falando, tá muito certo o Papa, o cara crente, meu Deus do céu. Chamei no inbox ali e falei, você vai se converter, rapaz. Ninguém vai pedir, porque a igreja julga, porque a igreja julga, porque a igreja julga. Jesus vai julgar um dia. E Jesus vai me julgar porque eu não falei para a pessoa que ela tem que se arrepender. Quer ver outra que saiu? Menino lá do Mackenzie, ex do Mackenzie, postou assim, pegou uma frase bonita. Olha que frase estranhíssima. Escuta essa. Deus está mais próximo da adúltera, da pecadora, do que dos religiosos que se fazem de santos. Parece verdade, não parece? Presta atenção. Ele não disse que Deus está próximo da adúltera que se arrependeu. Ele disse, Deus está mais próximo da adúltera, da pecadora, do que dos religiosos que se fazem de santos. Onde está isso na Bíblia? Quem pega esse tipo de frase, mistura duas histórias. Aquela da mulher que era para ser apedrejada, que Jesus disse que eu não te condeno, e daquele fariseu que entrou para orar no templo, seguido pelo publicano. E o fariseu se gabava das suas virtudes, e fala que Deus fala que aquele homem não desceu justificado do templo. Deus não está mais próximo nem de um nem de outro. É isso que a minha Bíblia fala. Nem de um, nem de outro. Porque para adúltera, Jesus falou, vai, e não peques mais. Para com isso. Foi o que Jesus falou para ela. E eu chamei o rapaz no chat e falei, ó, presta atenção no que você está escrevendo aí, porque isso aí é heresia. Isso não é doutrina certa, não. É porque nesse mundo você não pode falar outra coisa que não seja politicamente correta. Aliás, semana que vem acho que vou falar sobre isso. Jesus não me deixou dormir uma dessas noites e começou com uma pregação mais vezes sobre isso. Será um escândalo. Posso pregar semana que vem? Você deixa? Mas você não vai estar aqui, né? Vou ter que pregar. Então é isso, pai, que eles estão falando agora. Como se Jesus estivesse aprovando o adultério da outra e não aprovando o cara que diz que é santo, mas tem a vida suja. Deus não está aprovando nem uma coisa nem a outra. E todos têm que se arrepender. Você tem que conhecer a Bíblia. E defender o Evangelho. Defenda o Evangelho. E atenção, em nome de Jesus, defenda a igreja da entrada da heresia. Defenda a igreja.
Você só poderá defender se você conhecer a Escritura. Se você não conhecer a Escritura, você não vai ter muito o que dizer. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Entenda o que esse livro está falando e defenda. Porque uma das formas que o diabo encontra para destruir a igreja é entrar pelo porão, pelo ralo e trazer a sujeira para dentro. E a gente tem que conhecer a forma como ele age. Quero que você fique em pé. Falei demais, mas eu falei aquilo que Deus mandou. E sei que o Senhor mandou falar essas coisas hoje. A minha oração nessa noite é por você. Estamos terminando aqui um ciclo de mordomia, que se Deus quiser será feito em Votorantim a partir de agosto. A minha oração é que você coloque diante do Senhor tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nessa noite especificamente, quero orar e abençoar você com aquilo que Deus pôs em mim. O Senhor me ensinou que nada e ninguém neste mundo é mais importante do que a igreja de Jesus. Eu tenho esposa e 3 filhos. Lá no céu seremos só igreja. Esse laço é muito precioso para mim aqui na terra, mas ele não vai existir no céu. Nada é mais importante do que a igreja de Cristo. Essa é eterna. E eu quero repartir com você essa visão, caso você não tenha ainda. E eu quero, se você quer recebê-la. Então, estenda suas mãos e receba nesse lugar. Pai, eu quero louvar o Senhor porque o Senhor prometeu que ia fazer a sua igreja. E o Senhor de fato a criou. E o Senhor deu para a igreja uma missão tão linda, que é continuar aquilo que o Senhor começou a fazer aqui na terra. O Senhor ama as pessoas. E o Senhor quer que elas sejam salvas. E o Senhor determinou que a igreja faça esse trabalho. Eu quero pedir em nome de Jesus que nos faça, todos nós aqui individualmente, evangelistas. Eu começo pedindo, como foi orado também no começo, antes, ao final do louvor, que o Senhor nos faça evangelistas mesmo, que nos dê ousadia, nos dê intrepidez para pregar o evangelho, nos dê conhecimento da Bíblia, para sabermos rebater os argumentos, para sabermos trazer respostas para aqueles que perguntam. Que o Senhor nos dê firmeza e vida íntima com o Senhor de santidade, para termos autoridade para falar o evangelho. Para sabermos que o Jesus que transformou nossa vida pode transformar do outro também. E que nós sejamos evangelistas, Senhor. E que esta igreja seja evangelista. Nas extensões, nas casas, na sede, que a igreja esteja evangelizando. Senhor, ensina-nos, ó Pai, os princípios da mordomia. E ensina-nos também o princípio da contribuição. Que possamos contribuir com o dízimo, o mais do que o dízimo, que possamos contribuir com as nossas vidas, com o nosso tempo, com os nossos bens, com os nossos carros, com os nossos instrumentos, com o nosso computador, com as nossas habilidades, com a culinária, com a arte, com a música, com o ensino, com a costura, com o que quer que seja, Senhor. Usa aquilo que o Senhor deu e colocou em nós, para o engrandecimento do teu reino. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos aqui. Que o teu Espírito coloque nos corações deles a visão que o Senhor colocou em nós também. A visão que foi dada ao meu pai, à minha mãe, a visão que o Senhor me deu, que tem dado à minha família. E eu peço que o Senhor reparta com os meus irmãos aqui. Que o Senhor ama a igreja. Que o Senhor ama a tua igreja. E que nós estamos aqui para zelar pela igreja e pelo crescimento do reino de Cristo através da igreja. Então, Senhor, usa as nossas vidas. Nós nos dispomos aqui para sermos parte integrante dessa massa, desse corpo, para que nós estejamos também nos santificando e nos preparando para receber o Senhor como noiva pura e virgem. Que o Senhor nos receba, Pai, e que o Senhor sagrade nossas vidas aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Vocês estão todos abençoadíssimos e eu não vou tocar nada hoje. Pode abraçar seu irmão. E amanhã tem saído do coro às 4h16.